A paz do Senhor, amados, eu sou o pastor Adelcido Reis. Trago-lhes o comentário da lição 12, da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título, Quando Deus se revela ao homem. Texto áureo. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó capítulo 40, versículo 6. Verdade prática. Mesmo transcendente, é distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Amados, hoje nós vamos estudar a lição 12, quando Deus se revela ao homem. É uma lição extraordinária, porque Jó agora, ele vai receber uma revelação plena de Deus. Deus, ele sempre tem o interesse de se revelar ao homem. Desde o princípio, lá no Jardim do Éden, Deus procurou se revelar ao homem. Quando Deus se revela ao homem, algo extraordinário acontece. Nós temos visto isto, por exemplo, na vida de Abraão, quando Deus pediu para ele sair da terra de Ur, e Deus certamente fez dele um grande homem. E este é o propósito de Deus, porque todas as pessoas que têm um encontro com Deus, ele tem uma vida transformada, aperfeiçoada, ele não será mais o mesmo. Assim também aconteceu com Daniel. Deus se manifestou a Daniel de uma forma tremenda, fazendo dele ali um profeta com revelações extraordinárias, revelação até mesmo apocalíptica. Vemos também com Isaías, Deus se revelou ao profeta Isaías de uma forma tremenda também. Ele pôde contemplar a glória do Senhor. A partir daquele dia, Isaías também não foi mais o mesmo. Vemos que nesta lição, a lição 12, nós vamos tratar desse assunto extraordinário, quando Deus, ele se revelou a Jó. Nesta revelação de Deus a Jó, meus amados, nós podemos ver que Deus, ele se manifestou a Jó, questionou com Jó, confrontou a sua sabedoria com a sabedoria de Jó, e Jó, ele pôde contemplar a grandeza de Deus. Deus, na sua excelência de sabedoria, nós sabemos que ele é tão extraordinário que a Bíblia até mesmo nos afirma que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Neste sentido, nós podemos ver Deus confrontando a sua própria justiça com a justiça de Jó, porque Deus queria trazer grandes lições a Jó. E aqui nesta lição, o objetivo geral é mostrar que Deus, ele se revelou a Jó com a finalidade de revelar os seus propósitos. E é isto que nós vamos ver a partir de agora. Então vamos para o primeiro capítulo, a revelação de um Deus pessoal. Ponto 1. O Deus que tem voz. Deus, ele fala. A Bíblia nos informa em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, que havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele falou nesses dias pelo seu Filho. Então Deus é um Deus que fala e tem falado em todas as épocas, em todas as dispensações. Deus, ele tem falado com o homem. No que diz respeito ao assunto pertinente aqui da nossa lição, Deus, ele fala no início do livro de Jó, nos 2 primeiros capítulos, Deus se manifesta, mas a voz de Deus foi ecoada somente no mundo espiritual. Jó, ele não pôde ouvir a voz de Deus, a sua família não pôde ouvir a voz de Deus, nem mesmo os amigos de Jó, eles puderam ouvir a voz de Deus. Mas a partir do capítulo 3 até o capítulo 37, nós vemos Jó entrando em ação. Jó agora começa a falar,
A esposa de Jó também fala, os amigos de Jó falam, questionam, debatem e até mesmo confronta com Jó. Deus estava em silêncio, mas Deus estava acompanhando todo aquele desfecho, toda aquela trajetória da vida de Jó. Pelo fato de Deus estar em silêncio, não significa que Deus está alheio aos acontecimentos ou às coisas. Deus, ele certamente fala através do seu próprio silêncio. Mas nós vemos, amados, que no capítulo 38, Deus, ele quebra o seu silêncio, Deus volta agora a falar. E Deus, ele fala agora revelando a Jó os seus propósitos. Por isso nós podemos ver no capítulo 38, versículo 1, a palavra do Senhor diz: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Jó capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o quê? Depois que ele, o último amigo de Jó, a pronunciar-se, Deus então agora entra em cena, Deus entra em ação. Então nós podemos ver que Deus, ele agora vai se revelar a Jó. No ponto de número 2, a poderosa manifestação de Deus. Jó, ele ouviu a voz de Deus. Esta voz ele ansiava por ouvir. Houve um momento de aflição, de angústia, que Jó clamou, querendo ouvir a voz de Deus. Então, Deus, ele se revela pessoalmente, de uma forma teofânica. Deus se revela num redemoinho e Deus, ele fala com Jó do meio de um redemoinho. Quando Deus, ele fala, nós podemos ver que algo extraordinário agora é manifestado a Jó. Deus, ele tem falado com muitos homens na história, como por exemplo, Deus falou com Moisés no Monte Horebe, no meio de uma sarça ardente, e Deus levanta Moisés com uma grande missão para tirar o povo do Egito. Na trajetória dos filhos de Israel para Canaã, o povo chegou ao Monte Sinai, chegou em Sinai e ali, ao pé do monte, o povo esteve ali por algum tempo. Deus queria se manifestar aos filhos de Israel. O interesse, o desejo de Deus era estar com o povo. Então Deus pede para Moisés organizar o povo, santificar o povo, porque Deus ia descer no Monte Sinai para falar com o povo. Então nós podemos ver que Deus, ao descer no Monte Sinai, ali, a Bíblia registra que o monte tremia, fumegava, trovejava, relampejava, e ali havia sons de buzina. Por quê? Porque Deus estava ali no monte. Tão grande era a presença de Deus ali no Monte Sinai, que o povo se afastou do monte porque teve medo. A presença de Deus, a glória de Deus é tão profunda que às vezes até mete medo, conforme descreve o profeta Ezequiel na sua revelação do trono de Deus. Então, meus amados, nós podemos ver que Deus, ele é um ser pessoal, é um Deus que se revela. Então nós vemos que quando Deus, ele se revelou a Jó, a vida de Jó também mudou. A vida de Jó passou a ser diferente. Jó não foi mais o mesmo a partir daquele momento. Ponto de número 3. O Deus que está presente. Nós vemos, amado, que alguns expositores bíblicos descrevem Deus como Jeová. Jeová significa o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que faz acordos com o homem, o Deus que estabelece aliança. Ele é reconhecido também como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas na teologia de Jó e dos seus amigos,
eles não conheciam esse lado de Deus. Para eles, Deus, ele era um ser distante do homem. Ele era, na verdade, todo-poderoso, mas ele estava tão distante do homem que ele não tinha contato com o homem. Então nós podemos ver que Deus, ele era para os amigos de Jó e para o próprio Jó, era um Deus forte, mas que vivia indiferente, que não ligava para a criação, que não tinha relacionamento com a sua criação. Então esse aí era um grande problema que marcava a vida do patriarca, porque Jó, então, ele queria ter um contato com Deus devido ao seu estado tão deplorável, tão angustiante. Mas pelo fato de Deus ter mantido em silêncio por algum tempo, Jó acreditava que o Senhor havia lhe deixado, havia lhe abandonado por causa do seu silêncio. Então, para Jó, o Criador, ele se escondeu, ele se ausentou, ele não queria ouvir a sua defesa. Veja que não era isso que estava acontecendo. Sabemos, amados, que no momento de angústia, de tristeza e de dor, as pessoas geralmente têm algumas posições ou pontos de vista acerca de Deus. Na hora da dor, na hora da angústia, muitas pessoas sentem carente de Deus. E nesta hora, às vezes as pessoas abrem a boca precipitadamente e diz até mesmo coisas acerca de Deus que não é lícito que se fala. Nesse ponto, Jó, como ser humano, também houve um momento que ele sentiu a falta dessa presença pessoal tão próximo dele. Mas isto não significa que Deus estava ausente. Deus estava presente em todos os momentos com o patriarca. Tópico de número 2. A revelação de um Deus sábio. Amados, nós vemos aqui que Deus, ele se revelou a Jó. Deus se apresentou aqui a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua eternidade e soberania. Então aqui, nós vemos aqui a revelação de um Deus sábio. Ponto 1, na mecânica celeste. Deus se revelou como sábio. Aqui, sabedoria fala da onisciência de Deus. Mas a onisciência de Deus não apresenta isoladamente. Os atributos da divindade, tanto os atributos morais como a sua personalidade, são partes inerentes do ser Deus. Então nós podemos ver que Deus aqui, ele se apresenta como Deus Criador. Quando ele apresenta aqui a mecânica celeste, ele se revela como Deus Criador. Então, Deus, ele quer trazer para Jó, para que ele possa, então, ver como que ele sustenta todo o universo, para ver como que o universo funciona, a forma harmônica que Deus, ele conduz o universo. Então, Deus, ele desafia Jó a contemplar toda a sua criação e ver como funciona harmonicamente, como todas as coisas estão nos seus devidos lugares. Jó até então era tido como um homem sábio, ele se comportou muito como um homem sábio, era um homem que as pessoas procuravam os seus conselhos, procuravam ouvir as suas palavras, mas aqui Jó, ele esbarra aqui diante da profundidade de Deus. E Jó então pôde entender que ele nada sabia acerca da criação de Deus. Deus é tão profundo que as coisas que ele criou funcionam de forma tão harmônica que, embora o homem ele tenha muito conhecimento, tenha sabedoria, diploma, fama, destaque ou posições, ele não sabe nada acerca de Deus. Então Deus está aqui confrontando Jó,
porque Jó era um homem sábio. Deus apresenta aqui a profundidade da sua criação, e a sabedoria de Jó, diante da profundidade de Deus, se reduz a nada. Então, nós sabemos aqui, pela revelação de Deus e pelo reconhecimento de Jó, Jó nada sabia acerca da criação de Deus, até porque não havia uma revelação plena de Deus. A revelação que Jó ele tinha de Deus era uma revelação parcial. Então Jó não conhecia de forma plena, não conhecia de forma profunda a criação, como também nós não conhecemos, muito embora nós temos uma revelação das Escrituras, e temos uma revelação plena de Deus através de Cristo, mas o que nós sabemos é muito pouco diante da profundidade de Deus. Então a sabedoria de Jó se reduziu a nada. Então ele pôde ver que tudo que Deus ele criara, quando Deus chama a atenção, confronta com Jó, ele pôde compreender que tudo aquilo era coisa demasiadamente profunda para ele. Ponto de número 2. Na dinâmica da vida. Para entender a dinâmica da vida, amados, Deus aqui, ele usa a sua criação. Deus coloca agora a criação na presença, chama a atenção de Jó acerca da sua criação. Então, Jó, ele nada sabia também acerca da criação. Então, Deus chama a atenção à vida animal. Então, se Jó ele não sabia nada acerca do mundo espiritual, acerca da criação do universo, Jó agora ele pôde entender que também não entendia nada de zoologia. Então Deus ele chama a atenção aqui para Jó, e ele pôde compreender que, embora fosse um homem de um conhecimento grandioso, ele não sabia nada acerca da vida que estava em sua volta. Então Deus ele chama a atenção para Jó. O que Deus queria revelar a Jó? Deus queria revelar a sua grandeza, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua soberania. E Jó, então, meus amados, ele pode compreender aqui que, diante da sabedoria e da onipotência de Deus, ele agora se reduziu a nada. Por isso, amados, diante de Deus, o homem ele tem que se reduzir. Por isso, nós podemos ver que João Batista, ele pôde dizer: convém que ele cresça e que eu diminua, porque diante de Deus, o homem ele não aparece. Diante de Deus, o homem não se exalta. Diante de Deus, é humilhar diante da sua onipotência, diante da sua exuberância, diante de toda a sua criação. Então Deus chama a atenção de Jó, até mesmo acerca dos animais, e Jó nada sabia. Então Deus ele questiona com Jó se ele sabia explicar até mesmo como ele fazia para alimentar os leões, os filhos dos leões, as cabras monteses, como elas faziam para proteger os seus filhos dos predadores, o jumento, o boi selvagem, até mesmo a águia, a avestruz, como fazia para a sobrevivência, como que era a sua alimentação, como que era a sua proteção. E Jó, então, não sabia de nada acerca da sua criação. Então, Jó não sabia explicar, amados, como vivia os animais. Jó não sabia explicar acerca da criação. Então Deus ele questiona com Jó. Como então ele se atreve a querer discutir com o próprio Deus de igual para igual? Jó havia feito muitos questionamentos, mas diante de Deus esses questionamentos eles foram reduzindo a nada. Ponto de número 3. Na necessidade de conhecer melhor a Deus. Veja, meus amados, Deus, ele quer sempre relacionar com o homem.
Deus sempre se revelou ao homem. A revelação plena de Deus está na pessoa de Cristo. Então nós vemos o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque o propósito de Deus é que nós possamos conhecer melhor. Então, Jesus, na sua própria oração, ele fez a oração dizendo que os homens conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Cristo a quem enviaste. Então, Cristo é a revelação plena de Deus. Então, Jó, diante desta situação, era necessário que ele se diminuísse, era necessário que ele se abatesse. Nesse sentido, amado, Jó, ele falou muita coisa no tempo do seu sofrimento. Jó falou muitas coisas, movido pelo sentimento, pelo desequilíbrio emocional. Então, Jó provou para ele mesmo que ele não sabia nada acerca do Criador. Então, Jó, ele era um homem verdadeiramente justo, íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. Deus sabia disso, Deus deu testemunho acerca de Jó. Deus continuava com esse mesmo propósito, com esta mesma linha de pensamento. Agora, nós precisamos compreender uma coisa: em algum momento, Jó, ele deixou-se ir pelo sentimento e perdeu um pouco a sua humildade, quando ele quis questionar a Deus de igual para igual, porque Jó, então, amado, ele se sentia um homem que era abandonado por Deus. Não era isto. O que Jó não sabia era que quem estava por trás do seu sofrimento era Satanás. Deus, ele estava acompanhando tudo aquilo, mas o propósito de Deus era que Jó saísse daquela situação muito mais fortalecido na presença do Senhor. Mas houve um momento que Jó, ele questionou com Deus acerca do seu sofrimento. Por que Jó questionou com Deus? Porque a ideia de Jó e dos seus amigos era baseado na teologia da justiça retributiva, ou seja, a pessoa que fizesse o bem, ele era beneficiado. Quem fizesse o mal seria punido, porque a justiça de Deus, segundo a teologia de Jó e de seus amigos, era punitiva. Então eles estavam nessa ideia de que o sofrimento era resultado de pecado. Jó sabia que não estava em pecado. Deus sabia que Jó também não estava em pecado. Mas então Jó se sentiu injustiçado porque ele sabia que não estava em pecado. Era verdade. Mas então, quando ele reclamou da ausência de Deus, ele agora se vê no sofrimento, e se o sofrimento era uma punição, ele questionava a razão do porquê dele estar sofrendo. Então, ele presunçosamente ele questiona acerca da onipotência de Deus, acerca da justiça de Deus. Tópico de número 3. A revelação de um Deus poderoso e justo. Veja só, amados, aqui nós podemos ver aqui a revelação do poder de Deus. Então Deus havia revelado a sua presença, Deus havia também falado da sua sabedoria. Deus agora manifesta aqui a sua onipotência para Jó. E para manifestar a sua onipotência, Deus ele usa dois animais terríveis aqui, que é no ponto 1, que é chamado de o Behemote e o Leviatã. Então, o Behemote é um animal da terra, um animal terrível, um animal que expressa temor, e também o Leviatã. O Leviatã é um animal marinho. A Bíblia traz algumas referências
acerca do Leviatã, eu gostaria até que você lesse essas referências para você levar para a sua classe. Por exemplo, a Bíblia fala do Leviatã em Salmo 74, o versículo 14, e o Salmo 104, o versículo 26, também o livro do profeta Isaías, capítulo 27, e o versículo 1. Então nós vamos ver que o Leviatã, ele é um animal das águas, é um animal marinho. Então, nós vemos aqui no capítulo 40 e 41, Deus faz referência a estas duas criaturas, a esses dois seres. Então nós vemos aqui que Deus está expressando aqui que a natureza indomável destes animais eram animais que não podiam ser domados. Algumas referências bíblicas dos rodapés das Bíblias diz que esse animal é o hipopótamo e o crocodilo, mas não temos nenhuma certeza que isto é verdade. O que nós podemos definir aqui, que estes animais aqui, Deus fala deles de uma forma tremenda. Deus revela aqui esses animais para expressar a força bruta da natureza. Então nós vemos aqui, amados, que o propósito de Deus aqui, ao revelar esses animais, é mostrar para Jó que assim como ele não tem capacidade para domar estes animais, mostrar para ele que ele é incapaz também de questionar com Deus, porque ele não tem capacidade nem para domar esses animais. Então veja só, a Bíblia nos diz aqui, no Jó, no capítulo 40, o versículo 24, fala acerca do behemote, dizendo: podê-lo-ia porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Então Deus está questionando com Jó: Jó, você pode caçar o behemote, você pode, por exemplo, com laços furar o seu nariz, amarrar ele? Jó certamente diz: de forma nenhuma, eu não tenho condições para isso. Então Deus está levando a Jó a entender que até mesmo as forças da natureza ele não tem capacidade para domar. E Deus, que é o criador de tudo isso, ele tem todo o controle da natureza, ele tem todo o controle destes animais. Aqui nós podemos ver a referência ao Leviatã, traz uma ideia de um poder sobrenatural. Então nós sabemos que Deus, ele é todo poderoso, ele tem poder não somente de criar, mas ele tem poder também de dar sustentação à obra da sua criação. Mesmo aqui dando ênfase a um poder sobrenatural do Leviatã, Deus, ele tem todo o controle, tanto na criação, naquilo que é físico, naquilo que é espiritual, naquilo que é natural, daquilo que é espiritual e daquilo que é sobrenatural. Então Deus, ele controla o universo está nas palmas da mão de Deus. Então Deus, ele chama a atenção aqui desses dois animais, mostrando aqui que a expressão de força que esses animais eles têm. Então nós podemos ver, amado, que o behemote e o Leviatã, eles são animais que estão no controle do poder de Deus. Jó, ele não teria o controle. Por exemplo, aqui nós podemos ver no capítulo 41 do livro de Jó, quando fala do Leviatã, aqui no nosso texto da leitura bíblica em classe, aqui nos diz no versículo 1: poderás pescar com anzol o Leviatã? Pescar diz respeito a algo que está na água. Então, era um animal das águas, um animal marinho. Ou pode ligar a sua língua com uma corda? Jó, ele volta a dizer que de forma nenhuma ele pode domar
ou dominar estes animais. Então nós vemos aqui Deus expressando a sua grandeza, a grandeza da natureza, a imensidão do seu poder, da sua onipotência. Ponto de número 2, justiça e graça. Amados, aqui nós vemos 2 pontos importantes, justiça e graça. A justiça, tão questionada por Jó e seus amigos, o que eles entendiam por justiça era a ação poderosa de Deus, a capacidade de Deus, ou até mesmo a soberania de Deus em punir aquele que errava. A visão teológica que eles tinham de justiça era da justiça punitiva, baseada na justiça retributiva. Aquele que cometia o mal receberia a punição, aquele que fazia o bem receberia benefício. Esta é a ideia que eles tinham de justiça. Deus fazia justiça quando punia os maus e quando recompensava os bons. Mas nós podemos ver que, à luz das Escrituras, a justiça de Deus não é isto. Então nós podemos ver, amado, que a justiça de Deus, ela não opera isoladamente. A justiça de Deus, ela opera juntamente com a graça de Deus. Então, se Jó não podia dominar o Beemote e o Leviatã, como ele poderia então dominar, como ele poderia tratar então desse mundo tão cheio de coisas profundas? Então Deus está revelando aqui a sua grandeza, mas revelando também que Jó, ele não é nada. Então Deus deseja mostrar para Jó que Jó, ele estava errado quando ele insinuou que o Criador era injusto. Quando que Jó insinuou que Deus era injusto? Quando Jó, então, ele reclama da sua situação e reclama do silêncio de Deus. Por exemplo, na lição passada, na lição 11, no capítulo 34, versículo 5, nós vemos aqui a Bíblia dizendo: porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Jó não estava falando que Deus é injusto, mas Jó estava dando a entender que a sua justiça sobrepujava aqui na terra. E Deus, por deixar ele sofrer, Deus estava tirando o direito dele não sofrer, porque ele era justo. Então nós vemos aqui que esta foi até mesmo uma afirmativa de Eliú no capítulo 32, o versículo 2, quando Eliú ele diz para Jó: e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então este foi o grande erro de Jó, quando ele faltou um pouco a sensibilidade ou a sua humildade, movida pelo seu sofrimento, pela sua angústia. Então Jó, ele estava passando por uma aflição tão grande que levou ele a falar desta forma. A grande verdade é que Jó não sabia que quem estava por trás do sofrimento dele era o diabo e não Deus. Por isso que Jó ele fala desta forma. Então Jó agora ele se mostra uma pessoa que pela sua justiça que foi defendida pelo próprio Deus, Jó agora usa a sua justiça para se auto-justificar. Por quê? Porque na teologia de Jó e dos seus amigos, aquele que cometia coisas boas, fazia o bem, receberia o bem. Este era a teologia da justiça retributiva, pautada na causa e efeito. Então, se Jó entendia que ele era um homem justo, que ele não estava em pecado,
ele entendia que a sua justiça que ele havia cometido poderia justificar ele. Veja, meus amados, que diante de Deus, a Bíblia nos informa que é Deus que nos justifica. Então, se Deus não nos justificar, nós não temos como nos justificar. Jó não sabia que ele trazia no seu corpo a herança adâmica, a herança, amados, que ele trazia do pecado. Jó não compreendia porque não tinha uma revelação plena de Deus. Mas nós sabemos que a justiça de Deus, ela operou na graça do Senhor Jesus. Deus, ele preparou a cruz para que Cristo nela pudesse levar os nossos pecados, as nossas dores e pudesse nos justificar perante o Senhor. Então, sem esta justificação de Cristo, o homem jamais ele pode se justificar. Foi na cruz do Calvário que Cristo levou os nossos pecados. Foi na cruz do Calvário que ele nos justificou, que ele nos redimiu dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, todo o nosso esforço não passe de trapo de imundícia. Então, o esforço humano, ele é inútil. A teologia de Jó e dos seus amigos, pautada na causa e efeito da justiça retributiva, nós podemos ver que ela direciona para o efeito das boas obras. Mas sabemos que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Também não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Jó aqui estava, na verdade, se gloriando em ser um homem justo. Por isso, quando ele vestia, digamos aí, a camisa de justiça, se vestia de justiça, ele estava cometendo um grande erro diante do Senhor. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma excelente aula.